eu quero ver ele plantar o jardim para mim. Ai, meu Deus, ele está plantando na minha frente. Pastor Pedro Medina. Preste atenção. Na Bíblia, sabe, você precisa entender o contexto de como era a vida das pessoas na Bíblia. Na Bíblia, não existia essa, como é que fala a palavra? Essa ideia da liberdade que nós temos hoje. Todo mundo era de alguém. A gente só finge que também hoje ele tem liberdade. A gente fala de liberdade, né? A gente acha que a pessoa que é livre é aquela que não está na prisão. Mas não. Você, você acha cidadão brasileiro. Não, você é um escravo do Brasil. Pastor, não paga imposto pra você ver, não. E você paga mais imposto que qualquer outro país do mundo, que não serve pra nada, porque você tem que pagar particular depois tudo de novo. Então, um tipo de escravidão disfarçada de liberdade, de democracia, que é tudo fake. Faz sentido? Na Bíblia não era fake. Na Bíblia eles colocavam nome nas coisas. Então, todo mundo era de alguém. Até quem mandava era de alguém. Por exemplo, Potifar era um nobre, era um homem muito rico. Ele era um homem que era mordomo, ele era administrador dos bens de Faraó, mas ele era servo de Faraó. Então na Bíblia todo mundo tinha dono. Essa história de liberdade até hoje é só de mentirinha. Você pertence a alguém, põe imposto sobre você. Então, a partir do momento que você paga imposto para alguém, você é servo. Na Bíblia, ser servo era pagar imposto. Então, quando assim, nós somos servos, quando Israel ficava oprimida pelos filisteus, por exemplo. O que era ser servos de filisteus? Não era ficar tomando chibata nas costas o dia inteiro. Era ter que pagar os impostos. Tinham que servir a outra nação. Tinha que servir a outro governador, a outro rei. Tá fazendo sentido para você? Então, dentro desse contexto, ninguém é livre. Todo mundo tem um dono. E a Bíblia sempre vai conversar com a gente nesse contexto. Todo mundo é escravo de alguém. E a palavra escravo não é essa conotação que nós temos hoje. Você tem um senhor. Todo mundo tem um senhor. Quero que você entenda isso hoje. Agora, muita gente tentou viver livremente, mas ter um senhor faz bem. Ter um senhor faz bem. Por exemplo, quem era servo de Abraão era feliz. Porque Abraão era um bom senhor. Ele cuidava. Ele tratava os servos dele como filhos. Mas existem maus senhores que maltratam. E a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Escravos do mundo, escravos do diabo. E é um mau senhor. Irmão, ser escravo desses três aí é a pior coisa do mundo. E tem gente que está aqui hoje e diz, pastor, mas eu conheço Jesus. Às vezes você conhece de ouvir falar, mas você continua sendo escravo dessas coisas. Você está oprimido, carregado, você está com carga, você está com jugo, você não é feliz, você não é livre, você não consegue dormir sem tomar um remédio, ou sem tomar uma pinga antes de dormir, ou sem ver pornografia. Para dormir, o cara tem que ver pornografia, ele tem que tomar um remédio para dormir. Às vezes mistura as três coisas, toma remédio, a pinga e a pornografia, tudo junto antes de dormir. Você acha que você é livre? Você é doente, você está enfermo. Você está oprimido, tua vida está se destruindo, você está perdendo os dias da sua vida, você está sendo escravo. Tem gente aqui que não descansa, tem gente aqui que trabalha como um escravo. E no final das contas não tem nada. Hoje eu tenho uma notícia boa para você. Jesus quer te fazer livre. Só que isso só acontece. Como que funcionava na Bíblia? E é como funciona até hoje no mundo espiritual. Quando tinha um escravo maltratado pelo Senhor, ele é propriedade daquele Senhor. Não tem o que fazer. Se eu quero libertar aquele escravo, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que comprar ele. Tinha que fazer o quê? Tinha que comprar. Agora, deixa eu contar outra coisa para você. Existia, no tempo bíblico também, fugitivos e pessoas que estavam sem dono. Eles não eram felizes achando que tem liberdade, eles eram meio que fugitivos. Por exemplo, quando alguém de uma família cometia um crime ou fazia maldade entre os irmãos, sabe o que eles faziam? Fugiam. Até que alguém achava, e aí era como achar um escravo grátis. Opa, achei um aqui para virar escravo. Então isso era normal lá, no tempo bíblico. Então, por isso que eles andavam todos em tribos, em grandes famílias, por isso que eles teriam ter cada vez mais filhos, porque quanto maior número eles fossem, mais segurança nas tribos. E quando algum escapava, alguém achava e escravizava. Pastor, tudo isso que você falou tem sentido, mas agora eu quero levar você para algo bem profundo. Está lá em Gênesis 28. Verso 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, Jacó, no deserto. Porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei
darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquele lugar antes era Luz. E Jacó fez um voto, diga comigo, um voto. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz, shalom, me tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o... Uau! Aqui tem tanta coisa para a gente aprender. Deixa eu contar só uma coisinha antes de eu voltar aqui em Jacó. Mas guarda a história de Jacó aí. Lembra que venderam José? E José foi como escravo para o Egito. Todo mundo conhece a história das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Olha que interessante. Lá no Egito, bateu a fome. Mas o Egito estava preparado. Eles já tinham guardado o trigo durante 7 anos. Então, o que aconteceu? Nenhum lugar do mundo tinha trigo, a não ser o Egito. Os povos, quando começaram a passar fome no primeiro ano de vacas magras, foram até o Egito para comprar trigo. Então eles chegaram lá no Egito: olha, a gente veio comprar trigo. O que acontecia? Eles levaram todo o seu dinheiro e compraram trigo. Plantaram, não choveu, a semente morreu no solo. No segundo ano eles não tinham mais dinheiro para comprar trigo. Então levaram animais e qualquer outra coisa que puderam para trocar por trigo. Então levaram tudo que tinham. Terceiro, quarto ano vai passando e eles não têm mais nada. Agora só resta uma coisa: morrer de fome. Então, como ainda tinha comida no Egito e fartura, os povos desceram ao Egito novamente, inclusive a família de José. E eu quero resumir isso aqui para você. Quando eles chegaram lá, disseram: Faraó, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais animais, nós não temos mais nada, nós só temos os nossos corpos. Nos compra e serviremos a Faraó. Isso saiu da boca de Israel, da boca de Jacó. Nós serviremos a Faraó. Nos compre, nos tome como possessão. Porque lembra que ser servo de alguém nem sempre era ruim, se o Senhor era bom. E aquele Faraó não é o Faraó que perseguiu, esse era o Faraó bom. E esse Faraó comprou todo Israel. Olha para você ver como é que funcionava. Alguém aqui já foi no Egito? Conhece o mapa mais ou menos do... Se você vai ver a costa da África, aí tem aqui a península do Sinai, Israel está mais ou menos por aqui, ok? Se você pega aqui a África, aqui vai ter o rio, o Nilo, e aqui em cima vai ter o delta do rio Nilo. Se você olhar no mapa, nesse lugar aqui, no delta do rio Nilo, onde o rio Nilo, ele abre vários braços, é o único lugar verde de todo o Egito. E só aquela linha do rio Nilo é verde e aquela parte lá de cima. Esse lugar aqui em cima, chamado Gozer ou Gozer, ou Goshen, vai depender da tua versão, vai depender do teu hebraico, vai depender de várias, mas Goshen, Goser, ou Gosen. Essa terra é a terra mais fértil do Egito. Claro, quem estava governando, na verdade, era José. Então, quando José falou: nós vamos comprar vocês e vamos colocar vocês na melhor terra do Egito. Aqui, vocês vão plantar, nós vamos colocar segurança para vocês, porque os soldados egípcios vão ter segurança de vocês. Vocês vão poder prosperar. Mas, diga comigo, para demonstrar, porque isso é justo, diga comigo, é justo. Para demonstrar que vocês servem ao Faraó, que vocês são gratos ao Faraó, porque nós compramos vocês e demos a melhor terra para vocês. Diz a Bíblia que Faraó deu semente para eles plantarem. Deu semente, deu a terra, deu segurança, deu semente para eles comerem, deu comida para comer e semente para plantar. Falou: agora, diga comigo, gratidão.
diga honra, como gratidão, como honra e como justiça, diga comigo, justiça. Como gratidão, honra e justiça, vocês darão ao faraó 20% de tudo que vocês produzirem. No texto bíblico vai dizer a quinta parte, diga comigo, a quinta parte. É justo ou não é? É por gratidão ou não é? É por honra ou não é? Esse faraó foi o melhor faraó da Bíblia. Ele era um ótimo, tanto é que ele honrou, diz a Bíblia, que ele pediu a bênção para Jacó. Você sabia que Jacó pôs a mão na cabeça desse faraó e o abençoou? Ele honrou o Deus de Israel. Ele pediu que Jacó colocasse a mão na cabeça dele. Então, enquanto Israel vivia aqui, eles davam 20% para faraó, por justiça, por gratidão e por honra. Por que era justiça? Porque eles foram comprados. Eles foram salvos. Eles iam morrer de fome. Foi uma bênção ou não foi ter sido comprado aqui? E aqui eles prosperaram 400 anos. Lá no finalzinho teve um faraó que começou a oprimir eles, que foi aquele faraó que Deus mandou Moisés confrontar ele. Mas aqui, centenas de anos atrás, esse faraó é uma pessoa que temeu ao Deus de José, que honrou o Deus de José. Agora, olha que interessante. Desde sempre, todo o contexto bíblico, você tem que entender uma coisa aqui. Moisés só vai aparecer nessas histórias aqui, lá quase 500 anos depois, 443 anos depois. Ou seja, não havia lei, não havia Bíblia, não havia regras. Essas pessoas serviam, praticavam esses princípios que tinham sido vindos por Noé lá do Éden, antes do dilúvio. Agora, você vai entender onde eu quero chegar. Tá ficando interessante isso aqui? A pessoa mais afortunada ou feliz nesse tempo era alguém que tinha um bom Senhor. E agora você vai entender pela primeira vez na sua vida. Pela primeira vez na sua vida, você vai entender completamente, com profundidade, com raciocínio, com entendimento, a oração que Jacó fez. Você está preparado? Jacó estava fugindo no deserto, sozinho, porque o irmão prometeu que ia matar ele. Olha que coisa. Vou matar você. Eu pergunto para você, seja honesto comigo. Tem como um homem naquela época, milhares de anos atrás, sozinho, fugir no deserto, com a roupa do corpo, vai dar certo a vida de um cara desse? Qual que era o maior medo dele? Que alguém pegasse ele e transformasse ele em um, que era o que faziam com todos os fugitivos. Virava escravo na hora. Então ele está fugindo sozinho no deserto. E aí, pensa numa noite feliz que ele colocou uma pedra de travesseiro, irmão. É pior que dormir com a sogra. Dormiu lá numa pedra. Só que aí ele teve um sonho. Deus falou: Jacó, eu tenho um plano para você. Jacó, eu vou fazer você pai de multidões. Jacó, eu vou abençoar você, que todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Ei, você não se sente identificado? Eu me sinto. Eu me sinto como uma época da minha vida eu era um Jacó. Eu estava perdido num deserto, fugindo da vida, sem rumo, sem direção. Quem já se sentiu perdido sem Jesus alguma vez aí? E aí Deus simplesmente diz: eu tenho um plano para você. Comigo? Aí Jacó vê a oportunidade perfeita, ele fala: nossa, agora é minha oportunidade. Ele acorda, ele pega aquela pedra, representando Cristo, unge a pedra. Ele era pentecostal, andava com olhinho no bolso. Rapaz, no deserto, ele não tinha roupa, só com a roupa, mas tinha um olhinho guardado. Ungiu a pedra, aí a pedra ficou ungida, representando Cristo, ungido de Deus. Ele entendeu a mensagem de Deus, e aí ele falou, olha o que ele fala. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em Shalom voltar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Ou seja, que antes Deus não era o Senhor da vida dele. Você não está entendendo? Ele está fazendo um voto. A partir de agora eu quero que Deus seja... Deus era Deus de Abraão, Deus era Deus de Isaac, mas ainda não era Deus de Jacó. Não é porque teu pai e teu avô é crente que você já nasceu abençoado. Você vai ter que ter o teu próprio encontro com Jesus. Então Jacó disse: se o Senhor, se o Senhor for comigo, me guardar, me der pão, me vestir e me der Shalom, paz, prosperidade, saúde e felicidade, então o Senhor será o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí, do nada aparece aqui: e tudo quanto me deres, versículo 22, certamente te darei, diga amigo, do nada aparece a palavra dízimo aqui. Jacó faz um voto: Deus, se o Senhor for comigo, me guardar, me der pão, me der vestes, e eu voltar em Shalom para a casa do meu pai, com paz, com segurança, protegido, abençoado, prosperado, o Senhor vai ser o meu Deus e eu vou devolver o meu
Do nada. Você sabia que Jacó não tinha Bíblia? Você sabia que não existia Moisés nessa época? Não existia lei, não existia nada. Por que ele falou de dízimo nessa hora? Quem quer saber? Jacó estava fugindo. Jacó não tinha senhor. O senhor dele era o pai dele. Agora ele não tem mais senhor. Ele está no meio do nada, fugindo. Ele olhou para Deus e disse assim: Deus, se o Senhor me comprar, Deus me compra, planta um jardim para mim, me dá uma terra de Gozém, me planta um jardim, me dá veste, me guarda, me protege. E como honra, gratidão e justiça, eu te darei o dízimo de tudo. Uau! Uau! O dízimo era o único sinal, diga comigo, o único sinal de senhorio. A única forma que Jacó tinha de demonstrar para Deus que Deus era o Senhor dele, era dando o dízimo. Porque ele disse, só se o Senhor me der pão para comer, me der veste para vestir, só se o Senhor fizer isso. Aí o Senhor vai ser o meu Deus. Ele estava dizendo, me planta um jardim, me compra. E lá, por honra, gratidão e justiça, eu te darei o dízimo. Sabe o que é bom, irmão? Faraó te cobra 20%, Deus, nós oferecemos os 10%. Posso falar uma coisa para você? Aquele que consome o teu dízimo é o Senhor da sua vida. Pastor, quem consome o meu dízimo sou eu mesmo. Tem algum problema nisso? Não. Se você consome o seu dízimo, você é senhor da sua própria vida. Você que manda em você. É você que te sustenta. É você que paga as tuas contas. E não tem nada de pecado nisso. Você é digno de comer o teu próprio dízimo. Você é digno. Você é o cara. Você consegue sozinho se manter. Parabéns. Um aplauso para você. Coma feliz o teu dízimo. Mas eu, no meu caso, eu quero que Jesus me compre. Eu quero que ele plante o jardim para mim, porque eu não sou. Eu não quero fazer. Eu quero ver ele plantar o jardim para mim. Ai, meu Deus, ele está plantando na minha frente. Uau. E Deus plantou bem lindo o jardim para Jacó. Sabe o que Deus falou? Comprado. Sabe o que eu acho lindo? Jacó nunca disse, do que eu ganharei te darei o dízimo. Do que o Senhor me der eu te darei o dízimo. Deus não quer nada que você ganha. Deus não quer nada seu. Você não pegou? Quem pegou? Do que o Senhor me der, eu darei. Ele não disse, Senhor, do que eu conquistei. Não, do que você conquistou, guarda para você. Mas se Deus te der, por honra, justiça e gratidão, o único sinal de senhorio é o dízimo. Então eu não acho pecado não dizimar. Eu acho que você é digno de ficar com o teu dízimo. Mas se você é aquele que disse assim, me compra, e ele está plantando um jardim para você, você vai ter prazer em devolver. Eu sonhei a vida inteira para ter essa revelação. Uma das revelações que mais me libertaram foi essa. Quem está sendo liberto só de ouvir essa revelação? Caralho, que lindo, Deus falou, eu te compro. Não pense que a vida dele mudou do dia para a noite. Que ele tinha feito muita coisa errada. Ele ainda ia ter que começar a fazer as coisas certas. Ele chegou lá, na terra de Labão, e ele queria casar com a menina. Labão disse, você vai trabalhar. Resumindo, para casar ele teve que trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos para pagar pelas duas, que o sogro enganou ele. Resumindo, ele ficou 14 anos trabalhando sem receber nada de salário. 14 anos que ele não deu dízimo, você sabia? Jacó não deu dízimo, sabe por quê? Porque ele era escravo do sogro dele. E ele não era dono de nada. Quando ele terminou de pagar, ele chegou para o sogro e falou, sogro, já paguei minha dívida agora, eu vou continuar trabalhando para o senhor, mas o senhor vai me dar um salário. Deus tinha comprado ele, amém? Deus aceitou o trato, não aceitou? Deus aceitou o voto. Aí o sogro, muito espertalhão, falou assim, Jacó, vamos fazer o seguinte. Jacó era pastor, amém? Jacó é o seguinte, se você, todo cordeirinho que nascer a partir de agora dos que você cuida, todo cordeirinho que nascer preto ou branco, de uma corzinha só, é meu. Se o cordeirinho nascer malhado, ele é seu. Irmão, sinceramente, alguém já viu ovelha malhada? Não, sério, você já viu? Tem como um trato desse dar certo? Tem como dar certo? Porque toda ovelha que eu já vi na minha vida, ou é preta ou é branca. Nunca vi ovelha manchada, malhada, como dálmata também. Nunca vi. Sabe o que Jacó disse para o sogro dele? Trato feito. Trato feito? Por quê? Porque agora, meu querido, eu fui comprado. Não é Labão que vai me plantar o jardim, é Deus que vai plantar o jardim. No outro dia nasceu um cordeirinho, adivinha como que ele era? Malhado. Labão puxou os cabelos e falou, nunca vi. Irmão, quando você é comprado, quando Deus é quem planta o teu jardim, até quando você assina um negócio errado, dá certo. Até quando alguém te engana, você sai na vantagem.
Aí começou a nascer tudo malhadinho, malhadinho, malhadinho. Primeiro rebanho de ovelha malhada na história da humanidade. Aí o sogro ficou encabulado, falou, vamos parar aqui, Jacó. Aí ele falou assim, se nascer branca, é minha ovelha. Se nascer preta, é minha. Se nascer malhada, é minha. Se nascer listrada, é sua. Rapaz, você já viu ovelha zebrada? Sabe o que Jacó falou para ele? Trato feito. Tem como dar certo um negócio desse? Mas quem estava plantando o jardim para Jacó? Jacó ficou olhando Deus plantar o jardim para ele, porque só Deus pode fazer esse mistério. No outro dia, o primeiro cordeirinho que nasceu, sabe como que ele nasceu? Listrado, zebrado, irmão. Um dia eu estava pregando, o irmão falou, ficou com cara assim de que chupou limão e não entendeu. Eu falei, não acredito que Deus fez ovelha zebrada. Então eu vou provar para você. Vai lá em Gênesis 31, 7. Mas vosso pai, isso aqui é Jacó falando com as esposas. Vosso pai Labão, meu sogro, me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados ou malhados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Ei, quem é comprado, quem vive no jardim de Deus, sabe o que significa ser abençoado? Diga comigo, abençoado. Significa estar condenado a dar certo. Levante a mão direita para o céu e diga assim, eu estou condenado a dar certo. Inscreva-se no nosso canal.